Bastidores da Bíblia, 7º episódio. Hoje vamos tratar da fé dos demônios e da nossa fé. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este nosso encontro semanal. Toda quinta-feira temos aqui essa live. Seja bem-vinda a Heloísa, a Márcia, a Ana Maria. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje. A Doris, boa noite a todos. Também a querida Cida Caldas, a Natália. Padre Antônio Hofmeister, está acordado ainda? Houve um problema aqui com a conexão. E agora voltamos. Boa noite a todos. O Padre Antônio está dizendo que o jogo do Grêmio acabou só agora. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar bem? Dê aí um sinal, um aceno se estiverem me ouvindo bem. O som está bem. Uma boa noite aí, Ananda. Boa noite a todos. A Deise também. Todos sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter uma live, uma edição especial, porque trata de um tema muito importante e às vezes pouco tratado, e que é normal que a maioria de nós, grande parte das pessoas, católicos e não católicos, nós temos algumas ideias, vindas de folclore, vindas de filmes que assistimos, de livros, de histórias que nos contaram, e que nem sempre corresponde à doutrina da igreja sobre isso. Então, o nosso enfoque hoje não é tanto os demônios, claro que vamos falar dos demônios, falei da fé dos demônios, mas o meu objetivo aqui essa noite é fazer uma reflexão sobre a nossa fé, sobre a nossa fé. A importância de ter fé, a importância de pedir a Deus o crescimento da fé, a importância da conversão e a importância de conhecer cada vez mais a nossa fé, que é um dos objetivos que temos aqui. Toda semana, com os bastidores da Bíblia, é conhecer um pouco mais da palavra de Deus, para podermos crescer na fé. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Queria começar, então, com um texto muito importante, que está ali no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Ali nas primeiras frases do Evangelho de São Marcos, nós temos um relato em que há um primeiro encontro de Jesus com o demônio. Então, nós temos uma cena de exorcismo, E aí nós vamos tirar alguns elementos dessa passagem bíblica. Então, quem quiser seguir aí em casa, acompanhando a Bíblia, é Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Então, Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Então, o evangelista Marcos diz assim: Entraram em Cafarnaum. Imediatamente, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com espírito impuro. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu. Cala-te, sai dele. E sacudindo e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo? E com autoridade. Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Então esse evangelho, texto do Evangelho de São Marcos, logo no capítulo 1,
vai nos guiar um pouco nessa reflexão que nós vamos fazer nessa noite, porque nós temos Jesus, que chega na sinagoga, então é um ambiente religioso, né, um lugar onde o judeu vai todo sábado para receber formação rabínica, formação na fé no Deus único, vai ler a palavra, né, ler um trecho da Torá ou dos profetas, o rabi, o escriba, o fariseu vai fazer o comentário, ou seja, é um lugar de culto da palavra, de culto religioso. E ali está o demônio, uma pessoa possuída pelo demônio. E logo se dirige a Jesus, né? Logo se dirige a Jesus. Vieste para nos arruinar, sei quem tu és. Então essa é a frase mais importante para nós nessa noite. O demônio se volta para Cristo e diz: eu sei muito bem quem tu és. Nessa reflexão, o que é que eu vou usar? Eu vou usar, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, né? Vou fazer uso de alguns textos da Sagrada Escritura. Também vou usar o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? Que é o resumo do Catecismo da Igreja Católica em perguntas e respostas. Eu sugiro a todos ter esse livrinho, lê-lo constantemente, é uma forma de ter, porque às vezes em poucas linhas nós temos um ensinamento profundo, completo e seguro, né? E além do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, também vou me guiar por esse livro, né, do filósofo católico Fabrice Adjad, um filósofo francês, que escreveu esse livro A Fé dos Demônios ou o Ateísmo Superado, né? Tem esse livro também, uma tradução brasileira dele, A Fé dos Demônios. Quem tiver mais interesse de aprofundar e tudo nesse aspecto, é um livro muito, muito bom, muito recomendável. E, além da Bíblia, então, do Compêndio do Catecismo e o livro A Fé dos Demônios, do Fabrice Adjad, eu também uso alguns textos da Suma Teológica. Vocês veem a Suma Teológica ali atrás. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, uma grande síntese da fé católica escrita na Idade Média e que até hoje para nós é fonte de pesquisa, de leitura, de reflexão, né? Então, eu vou guiar essa nossa reflexão basicamente fazendo 4 perguntas e, por isso, tentando responder a cada uma delas. Em primeiro lugar, perguntando: quem são os demônios? Depois a segunda pergunta: o que é a fé? A terceira pergunta é: será que os demônios tinham fé? Será que os demônios têm fé? E por último, qual é a relação da fé dos demônios e a nossa fé? Então seria basicamente só fazer uma distribuição um pouco didática, esses 4 aspectos, né? Então, se a gente se perguntar quem são os demônios, né? Usando aqui o ponto 74 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a gente pode fazer 4 considerações. Em primeiro lugar, quando a gente vai falar na figura do demônio, de Satanás, do diabo, segundo a fé cristã católica, a gente se baseia sempre na Sagrada Escritura, então nos textos bíblicos, na tradição da igreja, ou seja, em vários escritos dos padres da igreja, outros escritos ao longo da história da igreja, a interpretação do magistério da igreja sobre esses temas. Então, Sagrada Escritura, tradição e magistério da igreja, né? Então, a primeira consideração que a gente faz é que quando a gente vai falar de demônio, de diabo, a gente está falando da queda dos anjos, né? O clássico tema teológico da queda dos anjos, né? Os anjos que decidiram não servir a Deus, né? Que nós damos o nome de Satanás, nome de demônios, né? Nome de diabo, cada um tem um sentido. Não vou me prolongar nisso, porque isso seria tema para um curso de angelologia e demonologia, ou seja, detalhar um pouco a doutrina católica cristã sobre anjos e demônios, e isso eu farei posteriormente num curso apropriado para isso. Hoje é só uma live em que a gente aborda alguns tópicos, mas não dá para aprofundar o tema,
né? Então, o que seria essa queda dos anjos, né? O que consistiu nisso, para a gente entender quem são os demônios, né? Então, em primeiro lugar, os demônios eram anjos bons, criados por Deus. Então, uma coisa que às vezes ou se desconhece ou se esquece é que os demônios são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Isso é uma novidade da teologia judaico-cristã, da teologia bíblica, né? Em muitas outras religiões, em muitos outros textos mitológicos da história da humanidade, sempre se colocou a figura do demônio ou dos espíritos maus como seres concorrentes com as divindades, ou seja, como se fossem divindades más em luta contra as divindades boas, ou seja, como se fosse um Deus mau contra um Deus bom. Não. O lugar do demônio é o lugar de criatura. Criatura. E como todas as criaturas de Deus, foi criado bom. E Deus viu que tudo era bom. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria, pelo fato mesmo de existir, de provir da ação de Deus, participa da bondade de Deus, né? Então, em primeiro lugar, os demônios eram anjos bons, e ainda são bons no aspecto metafísico, ontológico, nesse aspecto, mas moralmente se tornaram maus, né? E o que é que fez que esses anjos bons se transformassem em anjos maus? O que é que causou essa mudança, essa causa? É o que a gente chama de pecado dos anjos, né? O Compêndio do Catecismo diz exatamente o seguinte: por causa da escolha livre e irrevogável, outro elemento aqui, os demônios são anjos bons, criados por Deus. Por serem anjos, são seres puramente espirituais, então não tem corpo, o anjo não tem nenhuma dimensão espiritual, material, corporal, é uma criatura puramente espiritual, certo? E sendo puramente espiritual, são verdadeiros espíritos e por isso são seres pessoais, ou seja, inteligentes e livres. Então, o pecado dos anjos consistiu numa escolha livre e irrevogável, dada a qualidade e perfeição da sua inteligência e da sua vontade, que são muito mais perfeitos do que nós, seres humanos, tem uma inteligência e uma vontade superior à nossa, na clareza intuitiva do entendimento e também na firmeza do ato de vontade. Então, irrevogável, quando um anjo toma uma decisão, ele não volta atrás, porque o voltar atrás nosso, humano, é devido a um erro, né, de deliberação, né? Então, uma escolha livre e irrevogável, esses anjos recusaram a Deus e a seu reino, diz o Compêndio do Catecismo. Recusaram a Deus e ao seu reino. Por quê? Não sabemos. Sabemos que por orgulho, mas não sabemos como se deu. Isso há várias teorias sobre como teria sido esse ato de recusa, essa negação de Deus, mas recusaram a Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus e ao seu reino, dando origem ao inferno. Então, o inferno não é uma criação de Deus. O inferno é uma criação do demônio. É o estilo de vida criado pelo demônio, pela sua liberdade fechada em si mesmo e neles, né, em todos os anjos que tomaram essa decisão. Então, essa é em modo rápido e geral, a natureza da queda dos anjos. Dizer não a Deus de modo consciente, inteligente, perspicaz e livre. Né? E livre. Um terceiro aspecto sobre esse tentar entender quem são os demônios, o Compêndio do Catecismo nos fala que eles, então, o que seria a vida demoníaca, né? A missão demoníaca, né? O apostolado do diabo, qual é?
é buscar, tentar envolver os homens, né? Os homens, cada homem e cada mulher, envolver os homens em sua rebelião contra Deus. Então, o demônio anda em busca de seguidores que neguem a Deus, que não sigam a Deus, que sejam mentirosos como ele, né? Que tenham vida dupla, né? Que saibam, mas não amem, né? E por fim, o último aspecto que é importante, porque às vezes quando a gente trata do assunto demônio, inferno, às vezes pode vir no nosso coração um pouco de medo, um pouco de susto, um pouco de perplexidade, e de modo muito evangélico mesmo, o compêndio do catecismo nos dá uma nota de esperança, né? Que é importante. A gente é filho de Deus, né? Do Deus, o Deus rico em misericórdia, o Deus que é bondade e é poder, e nós acreditamos em Cristo, Redentor e vencedor do mal, do demônio, vencedor do maligno. Então, o compêndio diz, em Cristo, Deus nos garante sua vitória sobre o maligno. Um dos frutos da cruz de Cristo é a vitória sobre o mal. É a vitória não só sobre o mal, no sentido dos males, dos pecados, mas a vitória sobre o mal com M maiúsculo, o maligno, né? Aquilo que nós rezamos todas as vezes no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E esse mal aqui não é só um mal genérico. Esse mal é o maligno, né? O maligno, né? O demônio, da ação do demônio, né? Então, é muito importante quando nós tratamos desse assunto, que é um assunto da nossa fé, né? Que ou seja, é uma realidade, é verdade, não estamos falando aqui de fábulas infantis, né? de desenho animado, de mitologia grega, egípcia ou romana. Não. Estamos falando de uma realidade, uma verdade de fé, revelada na Sagrada Escritura, transmitida pela Sagrada Tradição e constantemente ensinada pelo magistério da Igreja, né? Então, a existência e a ação dos demônios, né? Quando a gente trata desse assunto, então é importante evitar dois extremos, né? Dois extremos. Um desses extremos seria o quê? Seria dar poder demais aos demônios. Como se os demônios fossem quase deuses, como deuses, e não são. Então, volto a dizer, são criaturas de Deus. Inteligentes, livres, são criaturas angélicas de Deus. Mas, por outro lado, também não são como os homens, não são como nós. Não têm as nossas fraquezas. E isso os torna piores, né? O mal demoníaco atinge o 100%. Não existe nenhum ser humano 100% mal. Mesmo aquele que realize os piores crimes. Tem uma capacidade de mudar, de fazer o bem. Diferente do anjo, né? O anjo mau, o demônio é 100% mal. No sentido moral, né? No sentido ontológico, pelo fato de existir, existe uma bondade. Só existe porque Deus concede, porque Deus dá a existência, né? Então é muito importante isso, né? E então o primeiro extremo seria atribuir aquilo que é de Deus aos demônios. Então, poder, sabedoria. Por exemplo, o demônio não sabe os nossos pensamentos se nós não os externarmos. Quem conhece os nossos pensamentos, quem lê os nossos pensamentos, é Deus. O demônio só consegue ler sinais externos, pela sua inteligência e de modo muito perspicaz, muito forte. Mas, por outro lado, o outro extremo é não dar importância nenhuma ao demônio. Não tem problema, o demônio é como se não existissem, não tem poder nenhum, ou não tem influência, né? E essa não era a atitude de Jesus. Jesus tratava fortemente essa realidade do mal, essa realidade demoníaca quando se apresentava, né? Então, isso um pouco sobre
o que são os demônios. Agora, a segunda pergunta que queremos responder hoje, o que é a fé? É outro assunto pouco conhecido. A gente tem noções do que é a fé. A gente tem intuições, mas poucas pessoas sentam para aprofundar um pouco o que é a fé. Que bom seria você pegar o catecismo da Igreja Católica, lá no início dele, no índice, olhar lá, o eu creio, nós cremos, explicando o que é a fé. Quem era o nosso pai na fé? Quem é o nosso pai na fé no Antigo Testamento? Abraão. Quem é o maior modelo de fé? A Virgem Maria. Qual é a origem do símbolo dos apóstolos, o credo que a gente reza todos os dias na missa? Desculpe, todos os domingos na missa. Então, o que é a fé? O compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 386, ele nos fala sobre o que é a fé, nos dando 3 elementos importantes. Em primeiro lugar, a fé que a gente está falando aqui, a fé no sentido teologal, no sentido sobrenatural, a fé cristã, a fé católica nossa, é uma virtude teologal. Nós temos 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, a fé é uma virtude teologal. Qual é a especificidade dela? O que essa virtude faz em nós? O que ela nos capacita? Ela nos capacita a quê? É uma virtude teologal pela qual nós cremos em Deus. Eu, essa semana, gravei um vídeo aqui no Instagram fazendo essa provocação, perguntando se alguém já tinha notado que na missa, quando a gente reza o credo, ou canta o credo, o credo também pode ser cantado e deve ser cantado, é um canto de alegria, a alegria da fé, a alegria da certeza da fé, de acreditar em Deus. Então, se alguém já tinha notado que a gente reza assim, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não creio que Deus é Pai, eu não creio que Jesus... Porque, claro que são as duas coisas, mas o texto do credo tem esse cuidado de crer em Deus. Significa o quê? Crer em Deus. Eu creio numa pessoa. A fé, em primeiro lugar, não é uma coleção de doutrinas. Não é uma coleção, um inventário de verdades, de ideias. Não. Dizia o Papa Bento XVI, no início de uma de suas encíclicas, a fé não é uma ideia, é um encontro com uma pessoa, que é Cristo. A fé é fé em Deus, ela nasce de uma relação pessoal, eu e Deus. E aí nós e Deus, como povo de Deus. Então, é a virtude pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele revelou. Então, o conteúdo da fé, se eu acredito nos sacramentos, se eu acredito da importância da igreja, que eu sou membro da igreja, se eu acredito nos mandamentos, tudo isso está vinculado porque eu creio em Deus e creio em tudo aquilo que Ele ensina, em tudo aquilo que Ele diz, porque Ele é a verdade e porque Ele não mente. Então, a raiz da nossa fé, o coração da nossa fé é crer em Deus, em alguém vivo, que me vê, que me ama, que fala comigo, que me escuta. Então isso é muito importante. Então, é a virtude pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele revelou e que a igreja nos propõe a crer. Porque aí a igreja é a encarregada por Deus, pessoalmente por Cristo, foi fundada para anunciar, celebrar e realizar, fazer acontecer a verdade, o reino de Deus pela ação do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro aspecto da fé é isso. A fé é a virtude pela qual eu creio em Deus e em tudo o que Ele ensinou, porque Ele é a verdade. Porque Ele é a verdade. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo.
no Espírito Santo. Aí tem sentido, aí eu entendo o que é a vida eterna, o que é a ressurreição dos mortos, o que é a virgindade da Virgem Maria, aí a comunhão dos santos e os sacramentos e a encarnação do Verbo e a importância da Bíblia. Tudo gira em torno, creio em Deus. Que Deus é esse? Que é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, que é Deus também, que é Filho. É o Filho de Deus que é Pai. E é Deus. Deus Filho. Então, é muito importante isso, e às vezes não se... Aqui que tem um tema teológico muito importante para entender, é o famoso credere deum, credere deo, credere in deum. Ou seja, essas três dimensões da fé. Crer em Deus, essa dimensão pessoal, relacional. Né? Crer que Deus fala, que Deus é, que Deus realiza. Então, todo o conjunto das verdades de fé, os artigos das verdades de fé. E crer em Deus no sentido de dar-lhe total crédito, porque Ele é a verdade. Né? Mas não temos como aprofundar isso aqui. Um segundo elemento, porque a fé não é só conhecimento. Esse crer em Deus, ele implica uma relação. Uma relação. A fé, para ela ser autêntica, para ela ser sobrenatural, a fé verdadeira é uma relação também de amor. Não existe fé sem caridade. Diz o compêndio do Catecismo, com a fé, o homem se entrega a Deus livremente. Então, na fé, não é um conhecimento exterior, indiferente. Eu sei que Deus existe, eu sei que Cristo ressuscitou, mas isso não me toca, isso não me compromete, isso não me envolve. Não, isso não é fé. Nós vamos ver o que é. Ou pelo menos essa não é a fé teologal. Não é a fé que é dom de Deus. Então a fé que é dom de Deus é a fé pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele ensina. E assim respondemos com a fé, creio, amém, creio, me entregando a Deus livremente. Não a fé sem entrega. Não a fé sem confiança absoluta. Por isso, crescer na fé é crescer na confiança. É crescer na consciência de quem eu sou e de quem Deus é. O terceiro elemento, então, a fé é conhecimento, um conhecimento que leva à entrega e à confiança. E aquele que crê, é óbvio, mas não podemos esquecer, principalmente aqui, aquele que crê busca conhecer e fazer a vontade de Deus. Conhecer. Aqui hoje, à noite, eu estou aqui, vocês estão aí na sua casa, no lugar de trabalho, não sei, cada um. Espero que cada um de nós esteja aqui porque quer conhecer mais. Quem acredita quer conhecer mais, não por curiosidade só, por amor. Conhecer mais, não por curiosidade, por necessidade. Porque precisamos de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, aquele que crê, busca conhecer e fazer a vontade de Deus. Conhecer e fazer, inteligência e vontade. Inteligência e liberdade. Conhecer para fazer. Seria tão interessante ver isso na vida de Nossa Senhora. Buscar conhecer, buscar entender, buscar ver um pouco mais para fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. E aí termina o catecismo dizendo, aquele que crê, busca conhecer e fazer a vontade de Deus, porque, e aí cita a famosa frase de São Paulo, da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque a fé atua, age por meio da caridade. A prova da fé é a caridade.
Então, eu acho que com esses elementos aqui, rápidos, bem simples, que eu lembrei para vocês agora, nós temos condição de enfrentar a terceira pergunta, que é a pergunta que nos leva a aprofundar agora esses dois aspectos. Falamos quem são os demônios e falamos o que é a fé. E agora a pergunta é, será que os demônios têm fé? Será que os demônios têm fé? Então eu vou deixar logo vocês confusos, né? Vim aqui para confundi-los, mas depois esclarecê-los, né? Os demônios têm fé? Sim e não. Vamos começar pelo não. Se dissermos, se perguntarmos se os demônios têm fé, essa fé teologal, essa fé sobrenatural, essa fé dada por Deus, essa fé que é uma virtude teologal que vem anexa, que vem vinculada com a graça santificante, com a graça de Deus, que é a ação da graça santificante nas potências da alma e de modo especial na nossa inteligência, essa fé os demônios não têm. Pelos seguintes motivos. Primeiro, não possuem a graça. Só o demônio é precisamente, especificamente desgraçado. Ou seja, ele não tem a graça de Deus, ele não vive em Deus, por não querer, por rejeitar, por odiar a Deus. Então, se eles não possuem a graça, não possuem as virtudes teologais, nem a fé, nem a esperança, nem a caridade. Rejeitam a Deus. Então, já não, por isso não teriam a fé teologal. Segunda coisa importante é que, além de não ter a graça santificante, eles não amam nem confiam em Deus. Não amam a Deus, odeiam a Deus. E não confiam, desconfiam de Deus. Então, a primeira resposta, será que os demônios têm fé? A primeira resposta é não. Essa fé, como nós vimos. Né? Mas, o que é que acontece? Nós temos um texto bíblico que afirma que os demônios têm fé. E aí, qual é a pergunta que a gente faz? Qual seria esse tipo de fé? Que fé seria essa? Né? É justamente o texto da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Também os demônios creem e tremem. Também os demônios creem e temem. Né? Diz São Tiago. E São Tomás de Aquino tem um artigo da Suma Teológica, na segunda, quando ele está tratando das virtudes, começa pelas virtudes teologais, vai tratar da fé, e ele faz essa pergunta: os demônios têm ou não têm fé? E aí ele analisa que tipo de fé os demônios têm. E aí, sim, os demônios têm um certo tipo de fé, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, sim. E ajuda a entender um pouco os demônios, a fé dos demônios, se a gente fizer uma comparação com os ateus. Às vezes a gente pensa de modo errado que a pior coisa no mundo que pode acontecer a uma pessoa, sei lá, ela não acreditar em Deus, negar a Deus, ser ateu. Mas muitas vezes a gente não sabe. A pessoa que se proclama ateu, não acreditar em Deus, ela tem dentro dela muitas motivações para isso. E não raramente são pessoas que buscam a Deus, mesmo sem saber. Buscam entender o segredo da vida, o segredo do mundo, o mistério da existência. Muitas vezes, quando a gente fala ateus de boa fé, né, são pessoas honestas, que buscam entender a transcendência da vida. E isso é muito importante, porque um ateu não acredita em Deus, mas por não conseguir entender.
Pela sua fraqueza, fraqueza da inteligência, fraqueza da vontade, por experiências negativas com pessoas cristãs católicas, com sacerdotes, com ideias erradas sobre a fé, tantas coisas. Então, ser ateu não é a pior coisa, porque pode mudar. E só Deus conhece o coração de cada pessoa. Por outro lado, também, nós temos também a gente acha, não, a pior coisa são as pessoas devassas, né? Pessoas que não vão à igreja, que não querem saber de nada, que têm uma vida desregrada, que... Jesus afirmou diante dos fariseus, olha que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque não existe santo sem passado, não existe pecador sem futuro. Então também os pecadores, os grandes pecadores, podem mudar de vida, podem se converter. E quem somos nós para julgar os outros? Então a gente poderia se perguntar, né, o que há de pior? Por exemplo, os demônios não são como os ateus. Ao contrário dos ateus, eles têm certeza de que Deus existe. Eles sabem quem Deus é, ainda que não o veem face a face. Os demônios não estão no céu, mas sabem quem é Deus, conhecem o seu plano de salvação, conhecem a sua ação, sabem da sua misericórdia, conhecem a Deus. Diferentemente dos ateus, eles têm então certeza de que Deus existe e conhecem as verdades de fé. Sabem o que são os sacramentos, sabem o que são os mandamentos. Ou seja, e numa inteligência angélica, demoníaca, uma inteligência profunda, de intuição. Os anjos não pensam por forma imperfeita como nós, por forma de raciocínio. Né? O anjo não é racional, ele é inteligente. Temos um exemplo, por exemplo, nos evangelhos das tentações de Cristo. Né? Nas tentações de Cristo a gente vê, por exemplo, o demônio discutir texto bíblico com Jesus. Jesus cita um texto bíblico, ele cita outro. Um trecho do Salmo 90 e dá a sua interpretação. O demônio assume o papel aqui de biblista, de exegeta. Ou seja, ninguém mais do que o demônio conhece os bastidores da Bíblia. E não só biblista, mas também pedagogo. Ele sabe, quando vai tentar a Cristo, Cristo está com fome. Então ele tenta na questão da fome, transformar as pedras em pães. Ou seja, as tentações elas são adequadas, adaptadas à situação em que a pessoa se encontra. Então nos demônios a gente vê a inteligência, a esperteza, o espírito puro. Quem vive só com coisas espirituais, sem levar em conta a caridade material do dia a dia, corre sério risco de ser presa forte do demônio. Porque a especialidade do demônio é o espírito. Ele é espírito. Enganar pensamentos e sentimentos. Mudar percepções e ideias. Sem dar muitos raciocínios e mudar as sensações. Então, uma inteligência, uma esperteza, um espírito puro, uma soberba no mais alto grau. Os demônios recusam a Deus com conhecimento de causa, de modo radical. Então, isso é a fé dos demônios. Então, a fé dos demônios consiste em quê? Em saber tudo o que Deus é, o que Deus faz, sem, contudo, confiar nem amar. Sem, contudo, acreditar nessa forma viva, amorosa de que eu falava antes. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, a fé dos demônios é a fé sem caridade, é a fé sem amor. Não é,
Claro que é sem sentimentos, porque a dimensão sentimental ela não é presente nos anjos. Né? A dimensão sentimental só existe num ser que é corporal, como nós. Né? A corporeidade junto com a racionalidade. Então, nós temos a fé dos demônios, que é saber, conhecer, sem amar, sem se entregar, sem confiar. Então, qual é o paralelo entre a nossa fé e a fé dos demônios? Temos que nos lembrar uma coisa importante. Esse é o plano de Deus para nós, é a nossa santificação. Somos chamados todos, desde o Papa Francisco, com o Papa Emérito Bento XVI, todos os membros da igreja, todos, até a última criança que foi batizada. Todos somos chamados à santidade. Essa é a nossa realização. Esse é o nosso destino. Deus nos fez para ser santos. E a santidade é obtida por meio da fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no seu grande capítulo sobre a fé, afirma: sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nos concede o conhecimento de Deus durante esta vida. Porque quando Deus nos conceda, quando estivermos diante dele no céu, na vida eterna, lá não temos mais fé. A fé termina. Porque lá é a visão. A fé é a certeza do que não se vê. Na vida eterna teremos a visão de Deus face a face. Então, a fé é um conhecimento humano, tem uma dimensão humana, de busca de compreensão, de luzes e sombras, de dúvidas, de perplexidade, de crescimento, leis de crescimento. Todos nós crescemos na fé. Todos nós. O Papa João Paulo II falava até da peregrinação do crescimento da fé na vida de Nossa Senhora, né, na sua encíclica Redemptoris Mater. Então, a fé é um conhecimento humano e dom de Deus. Essas duas dimensões, quem quiser depois aprofundar, no Catecismo da Igreja Católica se trata muito bem disso. Mas tem um trecho bíblico que não vai dar, porque a hora já está avançada para tratar, mas é do capítulo 8º de São João, em que Jesus tem uma discussão com os judeus sobre a sua origem, sobre a fé nele, em que aqueles homens que estavam ali contra ele, né, ele termina chamando eles de filhos do diabo, porque não acreditam nele. Tem uma frase que Jesus fala, falando do diabo: ele foi assassino desde o princípio e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, diz Jesus. Por isso, vós não acreditais em mim, porque vos digo a verdade. Então, Jesus aqui dá um elemento importante para a gente imaginar, para a gente pensar uma coisa muito tocante. E com isso nós vamos terminando. Ninguém de nós é demônio. Ninguém de nós é um diabo. E ninguém de nós vai se tornar igual a um demônio. Porque não somos anjos. Porque temos 1000 fraquezas, 1000 dificuldades. E porque acreditamos em Deus. Porque temos confiança nele. Porque nos ancoramos na sua misericórdia. Isso é verdade. Isso é verdade para todos nós. Mas, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que há um risco de termos uma fé parecida, semelhante à fé dos demônios. Acreditar por acreditar. Então, o que seria a pior coisa? Pior do que ser ateu. Pior do que ser um devasso, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não respeita ninguém, uma pessoa mau caráter, desonesta. Pior do que isso seria ter uma fé sem amor. Uma fé hipócrita, sem confiança, sem conversão, sem humildade. Isso que poderíamos chamar de uma fé demoníaca nesse sentido. Então eu acho
que essa reflexão de hoje serve para todos nós, em primeiro lugar para mim, para todos nós, um alerta, né? Um convite à vigilância, né? Para crescermos na fé, para não perdermos tempo, aproveitar o tempo que nós temos, ter o meu tempo de oração, viver bem a minha vocação, dedicar-me bem no trabalho, reconhecer com coragem onde eu tenho que mudar, ouvir a palavra de Deus e deixar que Deus me fale quando me agrada e me faz bem, e quando me faz bem mesmo desagradando, quando me mostra algo que é difícil de escutar. Mas sempre Ele é o Pai que me ama e que quer me curar e que quer mudar. Então, essa reflexão de não chegarmos a ter uma fé orgulhosa, uma fé que paradoxalmente nos afastasse de Deus, né? Uma fé que se reduzisse a mero conhecimento, e às vezes mero conhecimento que no fundo é uma ignorância, porque o mais importante não se conhece. Então, tudo isso que eu falei aqui hoje à noite é um convite a todos nós ao combate interior, a abrir-nos à graça de Deus, à conversão diária. Ah, eu sou uma pessoa convertida. Não, não fale isso, não. É isso. Quem usa o particípio passado, convertido significa que a conversão acabou-se. Só é convertido quem está no céu. Nós aqui usamos o gerúndio, convertendo-se a cada dia, da forma que Deus quer, da forma que Deus nos concede, caindo e levantando, confiando na força dele e pedindo perdão pela fraqueza nossa, né? Os sacramentos, as nossas penitências e mortificações, tudo isso é muito importante, né? E eu queria terminar hoje, então, com uma frase de São João, que resume um pouco a sua primeira carta de São João, a gente falando sobre a fé dos demônios, né? Pode dar um certo medo, uma certa estranheza, né, em alguns. E a nossa fé, São João nos diz o seguinte, escutem bem: esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé. Vivamos nessa vitória e não cedamos, né? Resistamos com fé, como diz São Pedro na sua carta, aos ataques do leão que ruge, né? O demônio como um leão que ruge querendo nos devorar. Tá certo? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Quem quiser ainda uma pergunta, a gente pode, em alguns minutos aqui, responder algumas perguntas. Hoje o tema foi mais longo, me desculpem, mas precisa dar muitas explicações. Claro, como eu disse para vocês, a apresentação só de alguns tópicos, né? Nós vamos ter, um dos cursos que eu estou preparando, seria um curso de angelologia e demonologia, ou seja, estudar um pouco os aspectos teológicos da doutrina católica sobre anjos e demônios, que é um tema muito interessante, onde há muita confusão, as pessoas misturam ideias, né, como eu já disse, de elementos de folclore, de literatura, de filmes, de terror, de histórias das nossas famílias, de religiões estranhas, de budismo, espiritismo. Então há uma mistura e aí isso faz uma confusão e a gente não percebe com clareza o que de fato Deus nos ensina sobre isso, porque são verdades, realidades que nós não temos contato, né? Nós não temos como ver, então só se Deus nos revela, né? Então é muito importante, né, aprofundar sobre isso. Isso nos dá um grande impulso. Não sei se vocês notam, mas para mim, pelo menos, quando a gente trata disso, a gente vê que quando a gente trata de fé, de Deus,
de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, dos santos, da vida eterna, nós não estamos brincando, nós estamos falando de verdades, né? Aquela famosa história de um cavalheiro inglês, né, que era famoso por não acreditar em Deus, por ser ateu. E aí ele estava passando com o seu cavalo um dia e diante da igreja estava lá o padre na frente da igreja rezando, segurando o seu breviário, rezando um pouco os salmos. E esse cavalheiro inglês, é muito irônico. Chegou e disse assim: "Ê, padre, já pensou se tudo isso for mentira, hein? Se nada disso existir, hein? Deus, inferno, diabo, céu." O padre ficou em silêncio, rezando. E aí ele disse assim: "O senhor não vai falar nada, padre? Já pensou se tudo isso for verdade?" Aí o padre parou, olhou para ele e disse assim: "Pois é, já pensou se for verdade?" Né? Então acho que isso fica para nós, né? Tem pessoas perguntando aí quem é o autor. É um dos meus autores favoritos, escritor desse livro, A Fé dos Demônios. É um grande filósofo católico, né? Um pai de família que é de origem judaica, mas se converteu ao catolicismo nos anos 90. Né? Eu o conheço pessoalmente e hoje já é pai de 9 filhos, né? E um grande sucesso, um dos autores mais lidos na Europa atualmente é Fabrice Adjad. Então, ele é Fabrice Adjad, e esse livro que eu usei é um dos primeiros livros dele, já foi traduzido aqui no Brasil, chama A Fé dos Demônios. É um livro muito interessante para quem já tiver uma certa iniciação em temas filosóficos e tem estudado um pouco de teologia. Eu acho que tem condições de ler esse livro, vale muito a pena, né? Então parece que não vamos ter nenhuma pergunta. Não sei se fui claro ou talvez deixei as pessoas ou receosas, né? Então, mas espero que tenham compreendido, que tenham gostado. Quero fazer então um convite para o próximo sábado. Continuamos as lives junto com os padres que moram no Vaticano, o padre Bruno e o padre Antônio Hofmeister, no sábado às 5h30 da tarde, no YouTube e no Facebook, o YouTube e Facebook da Conexão Romana, sobre história da igreja. Estamos numa fase muito interessante, concluindo ali os Atos dos Apóstolos, a prisão de São Paulo. Então, sábado às 5h30 da tarde. E aqui nos nossos bastidores da Bíblia, próxima quinta-feira, vamos tratar de um personagem importante da Bíblia. Um personagem. Escolhemos um personagem, porque é dia dele, né? Vamos, então, tratar de São João Batista, né? O tema vai ser Uma Voz que Clama no Deserto. Vamos ver um pouco alguns aspectos importantes da figura de João Batista, da sua missão, da sua importância na Sagrada Escritura. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês divulguem também essa live. Ela já fica disponível aqui, como todas as outras estão disponíveis aqui no meu perfil do Instagram. Também estão disponíveis no YouTube, no site da Conexão Romana, também está sempre disponível. Então assistam, reassistam, divulgue para os seus amigos e colegas, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Tá bom? Então uma boa noite a todos e fiquem em paz, sem se esquecer. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Uma boa noite a todos.